mês da? No mês da? Glória a Deus, no mês da humildade. Ó, o povo está alinhado, hein, pastor? O povo de Deus está alinhado, o mês da humildade. E quando nós olhamos para a palavra humildade, às vezes logo nos vem à mente uma pobreza, né? Ah, é pobreza, é fraqueza. Humildade tem com relação a não ter nada, a não buscar, a não almejar algo maior, ou não poder ser um profissional melhor, ou em qualquer outra área da nossa vida. Mas não é isso que diz a palavra do Senhor com relação à humildade. A humildade é você reconhecer os seus erros, a humildade é você olhar para o seu irmão e ver que o seu irmão, ele pode ser ajudado por você, você se compadecer da dificuldade do seu irmão. Humildade é você reconhecer o seu erro, você dizer assim para o seu irmão, eu errei. E essa é uma palavra que em todas as línguas tem uma dificuldade de ser falada, não é verdade? De dizer assim, eu errei, eu pequei. No casamento, isso é quase que uma dificuldade enorme, de um chegar para o outro e dizer assim, me perdoa, eu errei. E esta palavra, ela em todas as línguas, ela é uma palavra difícil de ser dita. Mas a humildade é necessário para isso. Eu orei agora e disse que para que houvesse cura física, é necessário que haja cura espiritual, a cura emocional, porque como é que você pode orar para que você seja curado de um físico, se o teu emocional está abalado? Então, assim, a humildade, ela te leva a lugares da qual você desconhece, e você precisa obter isso. Amém? Humildade não é sinônimo de fraqueza, como eu disse, ou de pobreza, mas sim de riquezas eternas, de uma força celestial, sobrenatural, que nos faz romper qualquer tipo de dificuldade. Põe Mateus 5:5 aqui para mim, por favor. Nós não entramos no tema ainda, tá? Da pregação, a gente vamos fazer um spoiler aqui rapidinho. Chegou? Amém. Olha aqui. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, os humildes, em outras passagens estão humildes. Bem-aventurados os humildes, os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. E que terra é essa? Que terra que nós estamos falando? É a terra em qual nós vivemos? Não. É uma terra prometida por Cristo Jesus, da qual nós iremos, aonde nós vamos estar. Então a humildade nos leva para casa, porque esse aqui não é o nosso lugar. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos buscar isso diante de nós. Quando falamos em humildade, podemos tirar vários exemplos na Bíblia. Um deles está em Filipenses 2:5-11. Dá para colocar para mim aqui? E esse é um versículo. Oi. Filipenses 2:5-11. Olha só. É um versículo bem interessante que fala de humildade de um Deus todo-poderoso que morava
na região celestial, mas ele obteve de uma humildade sem igual para salvar um povo, para salvar uma humanidade. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Forte isso, né? Um Deus todo-poderoso, um filho que morava com o Pai, que tinha todo o poder sobre as mãos dele, que quando o Pai criou a humanidade, criou o mundo, ele estava com o Pai, e ele estava criando junto com o Pai, e ele se humilhou, se fez forma de homem para salvar o homem, para salvar uma humanidade, para salvar a mim e para salvar a você. Olha que humildade. Mas vamos entrar agora no nosso texto, que se encontra em Tiago 5, e vamos começar a partir do 16. A igreja encontrou, amém? Está aqui também no telão já. A palavra do Senhor diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Continua, diz até o 20. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, que nós, e ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba ele que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Louvado seja Deus. Você deve estar se perguntando aí agora para mim, falando: Fernando, o que tem a ver isso com humildade? O que tem a ver o confessar de culpas, o de orar fervorosamente com humildade? Tem tudo a ver, irmão. Porque assim, eu só confesso a minha culpa para alguém ou para uma pessoa de confiança se realmente eu tenho humildade. É necessário nós termos humildade para podermos falar daquilo que nos culpa. É interessante dizer, amados, que culpa não é pecado, ok? Culpa não é pecado, mas pode se tornar um pecado. É bem interessante você entender isso. A culpa, aquilo que te corrói por dentro, por algo, aquilo que te paralisa, aquilo que não faz com que você vá adiante diante de Deus, que você se liberte, que você tenha um convívio sério com o Senhor, que você verdadeiramente busque de todo o coração e entendimento o que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. A culpa, ela traz sobre a pessoa um estado deplorável. A culpa faz com que a pessoa se sinta indigna de estar no meio de Deus, no meio do povo de Deus. A culpa faz com que a pessoa, ela deixe de se amar,
deixe de ser amada, deixe de querer até mesmo viver. A culpa é algo que te corrói. A culpa é algo que te destrói. E é necessário que você tenha humildade o suficiente para que você entenda isso e deixe essa culpa para trás. É necessário que você obtenha humildade e venha buscar de humildade para que o Senhor possa te curar e te libertar desta culpa que não te faz e não te deixa prosseguir. Muitas pessoas têm traumas do passado, e eu sou uma delas, que tinha uma trauma de infância minha, e isso me culpava, me fazia me sentir culpado e me travava em algumas áreas da minha vida. Eu já contei aqui um testemunho que quando eu tinha por volta de 7 a 8 anos de idade, eu fui abusado sexualmente. E eu me culpava por conta disso. Eu me culpava porque eu permiti que aquilo acontecesse, mas eu era uma criança, eu não tinha a noção do que era aquilo, o que estava acontecendo, o porquê que aquilo acontecia. Mas no decorrer da minha vida, aquilo foi, entrando nas minhas entranhas e foi ficando, e me fazia paralisar em algumas coisas da minha vida. Até que um grande dia, o Senhor me visitou e disse para mim: chega, você não teve culpa, libera, não dá mais, confessa isso, liberta isso da tua vida, porque isso não vai fazer tu prosseguir, isso vai fazer com que toda vez você se retenha. E um grande dia o Senhor me deu a oportunidade de eu confessar diante de todos os meus irmãos. E isso foi maravilhoso para a minha vida. Isso foi libertador, pois eu falo disso hoje, sem nenhuma vergonha. Eu falo disso hoje para outras pessoas, para que outras pessoas, elas sejam edificadas com esse testemunho. Então nós precisamos entender que a culpa, ela te paralisa. E se você não confessa isso, se você não busca ajuda para isso, você acaba caindo num pecado. O tema da pregação é humildade, princípio de Deus, que não é negociável. Nós lemos em Filipenses agora, 2, do 5 ao 11, a humildade de Jesus Cristo. A humildade é algo que está sobre as nossas vidas e nós precisamos exercer isso. É necessário nós exercermos isso. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa convivência no dia a dia. É necessário que nós venhamos a sempre exercer a humildade. Pois a humildade, ela é uma força que vai romper barreiras, vai fazer com que nós não venhamos a estar presos a situações que não nos deixam crescer. Quando Tiago nos encoraja a confessar as nossas culpas, pois culpas não confessadas faz com que pessoas fiquem em estado deplorável, aonde nos sentimos indignos de sermos aceitos, e nesta hora que devemos ser humildes e reconhecermos que precisamos de ajuda. Se nós olharmos para a palavra de Deus, iremos ter a certeza que a confissão de culpa pode trazer a libertação. Você crê nisso, amado? Você crê nisso, igreja? Amém? Você crê que confessar a culpa te traz libertação e te cura? Você crê nisso?
Põe para mim, por favor, Mateus 26, do 69 ao 75. Essa é uma passagem bem conhecida por todos nós. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro, quando ele passa por esse episódio, que ele nega Jesus ali, Pedro é tomado por uma culpa, e uma culpa que o faz chorar amargamente. A Bíblia não relata, depois disso, a forma como Pedro fica, a maneira como Pedro fica, de que maneira o Pedro fica. Mas nós podemos conjecturar por nós mesmos, quando fazemos algo que nos traz uma culpa, e a culpa, ela é a regeneração de nós nos conciliarmos com Deus. Quando nós nos sentimos culpados, é porque aquilo nos fez mal e automaticamente nós queremos se reconciliar com Cristo Jesus. Pedro, ele estava num estado tão deplorável depois disso, que Pedro, ele só consegue se restabelecer depois que ele tem novamente um encontro com Cristo Jesus. E Jesus faz Pedro lembrar, faz Pedro voltar lá atrás e mostrar para Pedro o que ele tinha feito. E Pedro, com as suas palavras, Pedro reconhece a sua culpa diante de Jesus. E Jesus perdoa Pedro. Põe para mim João 21, 15 e 20, por favor. É outro texto bem conhecido nosso. Então você veja, Pedro ficou num estado lastimável, porque depois que ele nega Jesus e o galo canta, a culpa toma posse de Pedro. A culpa toma posse de Pedro e Pedro não consegue mais ser o homem que ele era. Ele se esconde, ele deixa aquilo que Jesus ensinou ele na caminhada, ele não põe mais em prática, ele se esconde junto com os outros discípulos. Mas depois Pedro tem novamente um encontro com Jesus. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome. É isso mesmo? 21, do 15 ao 20. 21, do 15 ao 20. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe:
segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe o Senhor: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, tu se cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo, a quem Jesus amava. E na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Então você veja, em um versículo, Pedro nega, é culpado, se culpa de uma tal forma que se esconde, não quer mais seguir os caminhos do Senhor, mas o Senhor se revela para ele novamente, e o Senhor o faz lembrar daquilo que ele fez, da culpa dele, mas automaticamente Jesus o perdoa, quando começa a dizer a ele: tu me amas? E 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta a Pedro, para que Pedro pudesse entender que Jesus estava perdoando, que havia perdão para Pedro. E o Senhor coloca a igreja diante de Pedro. Então, nós concluímos aqui dizendo que nós precisamos confessar as nossas culpas uns aos outros para que haja cura e libertação. Mas de que maneira nós devemos confessar as nossas culpas? A quem nós devemos confessar as nossas culpas? E Tiago, ele nos mostra a maneira como devemos fazer isso. Nós devemos ter a humildade de confessar os nossos pecados. Primeiro ele começa: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. Mas embaixo deste versículo ele disse assim: a oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Então nós começamos a entender que nós precisamos confessar os nossos pecados, nossas culpas, diante de pessoas que são fervorosas, diante de pessoas que verdadeiramente têm uma vida com Deus. E o grande erro nosso hoje, e eu digo de toda a igreja, é de nós falarmos tudo o que acontece conosco, com as nossas vidas, para qualquer tipo de pessoa. O grande problema do povo de Deus hoje, e o grande problema de as pessoas estarem comentando sobre as nossas vidas, é porque nós não procuramos quem nós deveríamos procurar. O grande erro está de nós procurarmos e falarmos das nossas dificuldades, das nossas culpas e limitações para qualquer pessoa. Esse é o grande problema. É isso que tem acontecido no nosso meio hoje. E o que acontece? Aí o nosso nome fica no hall das fofocas. Mas por conta de quê? Por qual motivo?
A palavra de Deus, ela é bem clara para nós. Procure alguém justo, uma pessoa justa, uma pessoa que ore fervorosamente, uma pessoa que tenha realmente um convívio com Deus. E não é difícil de nós encontrarmos isso. A palavra de Deus, ela diz que nós conhecemos a árvore pelo seu... A palavra de Deus diz que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Que fruto que você tem visto na vida do teu irmão? Que fruto você tem visto na vida do pastor Ney e da pastora Paula? Que fruto você tem visto na minha vida? Que fruto você tem visto na vida da Gisele, como líderes de mulheres? Que fruto você tem visto na vida do Erivelto e da Ângela? Quais são os frutos que vocês têm visto? Quais são os frutos que vocês têm visto na vida da Ellen, do Filipão? Quais são os frutos que vocês têm visto na vida do Tiago e da Jéssica? Quais são os frutos que vocês têm visto na vida do Luciano Glória e da Marcela? Quais são os frutos que vocês têm visto na vida do senhor Wilson e da irmã Jusceli? O fruto, ele é visto. Independente se ele é bom ou é mau, mas ele é visto. Que tipo de fruto você tem comido? Ou que tipo de fruto você tem se agradado? Do fruto estragado? Nós precisamos olhar e entender as pessoas que estão ao nosso redor e ao nosso derredor. E saber realmente para quem nós devemos confessar as nossas culpas, dificuldades e limitações que temos. É necessário. Porque se nós não fizermos isso, nós não temos chance alguma de obter ou de conseguir caminhar. A culpa, ela te corrói. E o Senhor te trouxe nesta noite para te dizer: ei, eu quero te libertar disso. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer: ei, aquilo que tu fez lá no passado, ou aquilo que tu fez ontem, ou aquilo que tu fez hoje, eu quero te libertar disso. O Senhor não te quer mais numa prisão, onde você fica se culpando, até que essa culpa se torne um pecado. E desse pecado, você começa a andar com ele, a não largar mais, a não sentir mais culpa, a não conseguir mais se arrepender. E chega num estado da qual você se vê indigno de receber o perdão de Deus. O que me chama a atenção nesta palavra também, no 17, é que Tiago diz assim: Elias era homem sujeito a mesmas paixões que nós. Olha só o que a palavra está dizendo. Elias, ele era sujeito às mesmas paixões que nós. As mesmas dificuldades, as mesmas limitações. Elias, um grande profeta do Senhor, ele também tinha suas limitações e dificuldades. Mas a palavra diz que Elias orou fervorosamente. E durante 3 anos e meio não choveu. O que o Senhor me mostra nisso aí, nesta passagem, não é a questão da fraqueza ou das limitações que Elias tinha ou que nós temos, mas é de sabermos quem é esse Deus que está sobre as nossas vidas. É de saber que Deus, Ele pode
diante da nossa oração sincera e verdadeira diante dele, fazer algo sobrenatural aos nossos próprios olhos. Mas para isso é necessário que você creia, é necessário que você realmente acredite nisso. Mas não para por aí. E ele continua. Irmão, no 19, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba ele que aquele que converte um pecador do erro, o pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Amados, ontem nós estivemos na 14 bis, nós estávamos ali naquele ato profético, não tinha nada a ver com 7 de setembro, não tinha nada a ver com 7 de setembro, tinha nada a ver com passeata, também nada contra a passeata, tá bom, gente? Nada contra. Mas nós estávamos ali ontem para orar, para buscar o favor de Deus, para que o Senhor venha diante do seu povo, para que o Senhor venha avivar o seu povo, para que o Senhor venha trazer o seu povo a um estado mais perto de si, para realmente se voltar de todo o seu coração, entendimento para o Senhor. Estávamos ali para orar pela nossa nação, estávamos ali para orar por outras nações que têm sofrido ainda por conta do Covid-19. Nações essas pobres, que pessoas têm morrido na porta das suas casas. Estávamos ali para orarmos pelos nossos governantes, que infelizmente têm se inclinado o seu coração para outras práticas e para outros domínios. E ali nós estávamos orando, e quando aquele ato acabou, aquele ato profético acabou, nós estávamos ali conversando e um rapaz nos procurou. E ele falou assim: pô, queria falar com vocês. Eu falei: amado, pode falar. Ele falou assim: ó, eu sou afastado dos caminhos do Senhor. Sou batizado há muito tempo, mas por conta de coisas que aconteceram na minha vida, eu acabei caindo nas drogas, sou usuário de droga, e não tenho tido força para sair disso, e eu preciso de ajuda. Eu precisava de ajuda. Eu estava aqui hoje mais cedo, e eu estava indo embora quando algo falou comigo e disse: não, fica. E eu fiquei. Foi quando eu vi vocês chegarem, e vocês orando, e vocês falando, e aí algo me levou até vocês a procurar ajuda, falando assim que vocês iam me ajudar. E ali eu chamei o Tiago e falei: Tiago, esse rapaz aqui quer ajuda. E o Tiago conversou com ele e falou: realmente tu quer ir para uma clínica de recuperação? E ele falou: quero. Explicamos para ele como era a clínica de recuperação e de que forma que era. Ele falou: eu quero. Olha só, lá tu não vai ter remédio, lá tu não vai ter psicólogo, lá tu não vai ter o apoio de profissionais da saúde. Ele falou: eu quero. Eu não aguento mais viver da forma como eu estou. E ali o Tiago chegou para ele e falou assim: amado, antes de eu te levar para essa clínica, eu preciso fazer um convite para ti. E ele falou: pode fazer. E o Tiago disse assim: você quer se reconciliar com Cristo Jesus? E ele falou assim: eu quero me reconciliar com Cristo Jesus. E aquele rapaz se reconciliou com Cristo Jesus. Ele voltou para os caminhos de Cristo Jesus. E quando nós olhamos para essa palavra, e eu olhando para isso, o Senhor já tinha me dado esta palavra, eu falei: amém, Senhor, muito obrigado. Porque naquele exato momento, eu tive a certeza que essa era a palavra que eu tinha que trazer. E agora eu quero dizer para nós, igreja, para nós, que nós precisamos ter a sensibilidade de olhar para as pessoas
que muitas vezes se desviam do caminho do Senhor. Muitas vezes pessoas se desviam do caminho do Senhor e nós precisamos ter humildade de acolher estas pessoas. Precisamos ter humildade de chegar até essas pessoas e dizer para essas pessoas que elas são importantes para Cristo Jesus. Precisamos ter a humildade de olhar para aquelas pessoas e sentir a dor destas pessoas. E o que tem se perdido hoje no nosso meio é isso, de olharmos para as pessoas que estão lá fora, de vermos aquelas pessoas e olharmos para elas e ver que elas são semelhantes nossos. E tem se perdido isso nos dias de hoje. Quando você, olha o que a Bíblia diz, quando um pecador, ele se arrepende dos seus maus caminhos, se cobre uma multidão de pecado. Uma pessoa, uma multidão de pecados é cobrida. Não está falando assim, quando um se arrepende, o pecado daquela pessoa vai para a multidão. Não é isso não que a Bíblia está dizendo. Eu quero que você entenda isso. É coberta uma multidão de pecados, é coberta. Os pecados são cobertos. Você entende? O sangue de Cristo Jesus está sobre aquela pessoa, e aqueles pecados são encobertos. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Querido, não é mais tempo. Não temos mais tempo, os dias estão se abreviando a cada dia mais e a cada dia mais. E nós como igreja, estamos caindo no laço de Satanás, nas acusações de Satanás. Satanás tem acusado famílias, Satanás tem acusado casamentos, Satanás tem acusado jovens. Pais, presta atenção que eu vou falar para vocês. Presta bem atenção, para pais agora, que eu vou falar para vocês. Quando um filho seu chegar diante de ti e fazer uma confissão de culpa, abrace teu filho. Diga para o teu filho assim, eu vou te ajudar. Ore pelo teu filho. Insista no teu filho. Não desista do teu filho. É necessário, pais, que vocês entendam que os seus filhos estão sendo bombardeados todos os dias, bombardeados todos os dias. Seja por amizades, seja por coisas da internet, seja para a facilidade que este mundo hoje dá aos jovens. Os jovens hoje estão sendo bombardeados. Tenha sensibilidade de olhar para aquilo que o seu filho está dizendo, para aquilo que tem consumido ele, para que você possa ajudá-lo. Tenha a humildade de se colocar no lugar do seu filho. Agora eu vou falar para os filhos. Filhos, entenda uma coisa que eu vou dizer para vocês. Não existe, não tem, não há amigos melhores que os pais de vocês. Não existe. Não tem. É necessário para que vocês sejam curados daquilo que te traz culpa, daquilo que te faz se sentir num estado deplorável, você confessar diante do teu pai e da tua mãe. É bem difícil para um pai, quando ele recebe uma carga, que ele sabia que poderia ter ouvido isso da boca do seu filho e não ouviu. Eu estou falando isso por mim mesmo. É difícil, é frustrante.
É frustrante, filhos. Confie nos seus pais. Abra o jogo com seus pais. Se realmente o seu pai, e agora pai e mãe, você presta atenção aí no que eu vou dizer. Se realmente o seu pai e a sua mãe são crentes de verdades, eles irão te ajudar. Então pai, então mãe, comece a olhar com mais carinho para o teu filho, para a tua filha, para dentro da tua casa. Comece a ver a dificuldade que os teus filhos têm tido. Quais têm sido os erros que eles têm caído constantemente. E cobre a humanidade de pecado. Sabe, para de dizer assim, ó, tu não tem jeito. Para de usar palavras tipo, outra vez de novo. Para de mimimi. Para de frescura. Se posiciona. O engraçado é que nós queremos que os nossos filhos se posicionem, mas nem sempre nós nos posicionamos. A culpa, ela destrói. A culpa, ela corrói. E eu estou falando isso, amados, porque nós tivemos semana passada, né? Final de semana passada, nós tivemos no acampamento de homens. E eu pude sentir a dor de cada homem que foi ali na fogueira e falar daquilo que estava no seu coração e o culpava e o apontava. Eu pude sentir. As mulheres destes homens que estavam lá, elas puderam ouvir da boca dos seus esposos o que eles estavam sentindo, da maneira como eles estavam. A culpa é algo destrutivo. E se você não tomar um posicionamento de humildade e de reconhecer que você precisa confessar, independente do que seja, quando foi, que hora que aconteceu, você não vai conseguir sair do estado que você se encontra. Você sempre vai recuar. Entenda que nesta noite, nós não estamos aqui para saber quem é o irmão que tem a culpa, para olhar para o irmão que tem a culpa, que está fraquejando, aonde ele está fraquejando. A nossa intenção não é essa. Mas a nossa intenção é te encorajar, a confessar a tua culpa, sabe, a se libertar disso, a te libertar daquilo que tu não consegue romper, tu não consegue ir adiante. A tua vida estagnou por causa da culpa que tem te corroído. Se liberta disso nesta noite. Em nome de Cristo Jesus, se liberta disso nesta noite. Dá espaço para o Espírito Santo de Deus tratar. Confessa isso, marca com o pastor, marca com a pastora, marca com a Gisele, marca comigo, marca com o Elivelto, marca com a Ângela. Eu citei essas pessoas, mas de repente você tem pessoas em quem você pode realmente confiar. Mas confesse, liberte-se disso. Não permita que a culpa te destrua. Tenha humildade para reconhecer isso. Confesse. Se liberte. Ei, esposo. A tua esposa de repente tem algo a te dizer, mas ela não diz, porque ela não sabe a reação que você vai ter. Ei, esposa, teu esposo de repente tem algo para te falar, para te confessar, uma culpa,
Mas ele não confessa porque ele não sabe a reação que você tem, a qual você vai ter. Como é que você pode querer cobrir uma multidão de pecado, se é da tua casa, você não consegue ajudar? Tem famílias sendo destruídas por causa de culpa que não são confessadas, culpas que têm se tornado pecados, culpas que têm se tornado pecado, aonde o diabo encontra uma brecha, entra e destrói, faz da pessoa de um estado deplorável, faz da pessoa se sentir inútil. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer para você assim, ó, chega. Para dizer para você assim, chega. Chega. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui na frente. Jesus quer te curar. Jesus quer te dar uma vida muito melhor do que essa que nós temos vivido na presença dEle. Mas se não houver confissão, se não houver arrependimento, não tem o que Jesus fazer. Jesus só pode fazer, irmão, aquilo que cabe a Ele a fazer, aquilo que cabe a nós a fazer, Ele não vai fazer. O que nós estamos fazendo aqui, eu repito novamente, é te encorajar. O que Tiago coloca aqui, o que Tiago escreveu aqui é para nos encorajar. Foi isso que me encorajou. Foi a palavra de Deus que me encorajou a dizer que eu fui abusado sexualmente aos 7 anos de idade. Foi a palavra de Deus que me encorajou a dizer o porquê que muitas vezes eu não conseguia perdoar e ficava apontando as pessoas. Foi a palavra de Deus que me encorajou e vai te encorajar também. Entenda isso nesta noite.